Então Jesus ele vem nessa contramão. E aí, quando ele, diante de todo esse contexto, ele inicia essas parábolas. Então ele começa a contar, eu não vou chover no molhado, mas ele inicia falando acerca do pastor que perdeu a sua ovelha, da mulher que perdeu a dracma. Só que quando ele começa a contar a história do filho, do pai que dá a parte para o filho decide sair. Aí ele inicia dizendo: o pai tinha 2 filhos, e o mais novo disse: pai, dai-me parte da herança que me pertence. Irmãos, ouvindo isso aqui hoje, é um fato. Agora, no contexto, na cultura que Jesus estava inserido na época, é outro fato. Porque como é que se pede herança para um pai que ainda está vivo? Então a ideia desse jovem aqui é mais ou menos essa: para mim o Senhor morreu, para mim o Senhor já era, não existe mais, já deu, já passou. Dai-me o que é de direito por herança, porque para mim já era, o Senhor morreu. E esse foi um dos maiores erros desse jovem. E aqui nós encontramos alguns problemas. O primeiro problema é exatamente que ele pede a herança para o pai vivo. Pedir a herança para o pai vivo nas entrelinhas é exatamente isso. Para mim o Senhor morreu, não existe mais. Se para mim o Senhor morreu, não existe mais, agora dá-me o que é de direito. Aí o que me chama a atenção é exatamente isso aqui. O versículo 12, ele diz assim: e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Irmãos, o que eu quero chamar sua atenção para esse detalhe aqui? É que quando ele ouve do pai, o pai ouve do filho: eu estou cansado disso aqui, eu quero parte da herança, aquilo que me pertence. A pergunta que nós fazemos é: o que é que o pai fez? A resposta a Bíblia nos dá: nada. Quando ele pede para o pai, ele chega, talvez vamos imaginar que talvez na sua mente, a sua ideia é mais ou menos essa: não vai ser fácil eu sair, não vai ser tão simples assim o pai aceitar e entregar para mim aquilo que é direito. Eu acredito que eu vou ter um pouco de trabalho. Talvez o pai vai vir com ideias, querendo me oferecer coisas, e isso e aquilo, mas vamos lá. Ô pai, dai-me aí o que é de direito, e eu estou indo embora. Só que a Bíblia é muito clara, e o pai nesse exato momento ele não faz nada, a não ser aceitar o pedido do filho. Isso aqui, irmãos, abre um parênteses para líderes, para você, líder, aconselhador, pastores, que quando o filho ele está decidido ir embora, sala pastoral não adianta. Quando o filho está decidido ir embora, conselhos de líderes não resolvem, filosofias dos líderes não resolvem, porque ele está decidido ir embora. Só existe uma coisa capaz de fazer com que o filho permaneça na casa do pai. Qual é? Comunhão. Quando o filho perde a comunhão, perde a conexão com o pai, ele decide ir embora, não adianta. Aí o texto é muito claro em mostrar para nós que nesse exato momento o pai ouve, atende o pedido, ele não faz nada. Ok, vai embora. Aí o versículo 12: e consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. O versículo 13 é interessante, diz assim: e poucos dias depois, irmãos, eu parei nisso aqui.
No versículo 12 ele pede para o pai. No versículo 13 ele inicia dizendo: e poucos dias depois. A pergunta aqui é: por que poucos dias depois? Se ele decidiu ir embora, se ele já não quer mais, ele está insatisfeito com aquilo, com o momento que ele está vivendo, com o cenário, aquilo para ele já não faz mais sentido. No versículo 12 ele pede, ele não tem problema nenhum com seu pai. O seu pai aceita o pedido. Aí no versículo 13, poucos dias depois. A pergunta é: poucos dias depois, por que não muitos dias depois? Poucos dias depois. Por que alguns dias? Por que não 5 dias a mais? Por que não 10 dias a mais? Por que não 20 dias a mais? Por que não 30 dias a mais? Poucos dias depois. Ele pede no versículo 12. No versículo 13 ele recebe. Significa que no versículo 13, talvez no dia seguinte, esse filho aqui, ele ainda senta na mesa do pai, ele ainda olha nos olhos do pai, ele ainda come do pão do pai, ele bebe da água do pai, ele come da comida do pai, mas ele já não quer mais nada com o pai. Poucos dias depois, talvez no dia seguinte, ele se envolve ainda com as coisas da casa do pai, o que o pai tem para oferecer. Ele senta na mesa do pai, come do pão do pai, bebe a água do pai, usufrui das coisas da casa do pai, mas ele já não quer mais o pai. Eu quero a bênção, mas eu não quero o pai. Eu quero a chave, mas eu não quero o pai. Eu quero a porta aberta, mas eu já não quero o pai. Eu quero a cura, mas eu não quero o pai. Eu quero um milagre para minha casa, mas eu não quero o pai. Eu quero os meus problemas resolvidos, mas eu já não quero mais o pai. O que é isso aqui, Felipe? Isso aqui é uma relação utilitarista. Isso aqui é consumista, consumidor. Eu quero usar, eu quero o que o pai tem para me dar, mas eu não quero me envolver com o pai. Deus está chamando a sua atenção para essa noite e dizer para você: o que eu quero com você é um envolvimento, relacionamento de verdade, e não apenas aquilo que eu posso te dar. E aí eu quero destacar isso para você não esquecer. O que nos segura na casa do pai é a nossa conexão com Deus. Uma vez que nós perdemos a comunhão e a conexão com Deus, instrumento não nos segura aqui, carro de liderança não nos segura aqui, nada não nos segura aqui, a não ser a verdadeira comunhão e conexão com o Pai. Isso sim é o que nos mantém na casa do Pai. É por isso que o que tem de igreja aí fora, sofrendo, por conta de estar querendo segurar pessoas que já não têm mais comunhão com o Pai, já perdeu a conexão com o Pai. Aí o instrumento, um cargo, algo pode até segurar ele por um tempo, mas esse camarada vai dar problema, porque ele já não tem mais comunhão. Eu não quero estar aqui. É mais ou menos assim. Você que tem a sua empresa e você já passou por isso, você sabe. O funcionário começou a dar problema, ele está insatisfeito com a cultura, com a rotina, com os processos, ele não está feliz mais ali. Aí uma das coisas que talvez vem na sua mente é mais ou menos essa: eu vou dar um bônus, eu vou aumentar o salário desse cara. Só que o que acontece? Talvez você até consegue motivar ele de momento, de imediato, uma motivação imediatista, que daqui a alguns dias, semanas, passa. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que aumentar de novo, e de novo, para tentar segurar alguém que já não quer mais, que já perdeu a comunhão com o Pai há muito tempo. Aí olha que interessante. A ideia desse texto aqui, eu estava pedindo uma direção para Deus, porque eu gostaria muito de vir nessa ideia,
nesse viés de uma mensagem para chamar a atenção de você que se afastou da casa do Pai, você que está fora da casa do Pai. Mas quando eu entro aqui, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração para dizer assim: Felipe, essa mensagem não é só para quem saiu e precisa voltar, mas é para deixar muito claro para você que está na casa do Pai, nem pensar em sair. Aqui é o seu lugar.